A maioria do STF mantém prisão de Porcaro. Então, Fux, André Mendonça e Nunes mantiveram o voto para permanência de Porcaro na prisão, certo? Os três aqui da segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantiveram a prisão de Porcaro, dono do Banco Master. O primeiro a votar foi o ministro André Mendonça, que é o relator do caso. Ele decidiu por manter a prisão de Porcaro e o caso segue em julgamento no plenário virtual na segunda turma do STF. Né? Além de toda essa situação envolvendo Porcaro, também serão analisadas medidas cautelares contra os envolvidos do caso Master. E olha que são muitos envolvidos, né? Ainda que a gente tem celulares ainda que não foram revelados, né, que estão sendo ainda investigados pela Polícia Federal, coisa ainda a ser desbravada em relação a esse caso. Maurício, de você, gostaria de entender essa visão. Você acreditou que Porcaro poderia ser preso? Porque essa, inclusive, é a enquete de hoje aqui, né, para o pessoal realmente votar aqui com a gente. Se você acha que Daniel Porcaro permanecerá preso com o julgamento do STF. Isso foi uma surpresa, uma grata surpresa para você especificamente, ou você imaginava que isso fosse realmente continuar? Depois eu quero ouvir a opinião do Thiago também. Laís, nossa audiência, finalmente, né, uma grata surpresa, porque acho que no programa da semana passada eu comentei, né, que a gente tá ali, a gente briga, a gente vai pra rua, questiona, aí finalmente vai acontecer alguma coisa, aí vem um ministro do STF e barra tudo, né. Na semana passada a gente estava comentando o caso do Dino, que estava blindando ali, né, o sigilo do Lulinha. E agora, de ontem para cá, eu confesso para você que a gente já achava que algo parecido ia acontecer. Porque eu não sei se vocês perceberam e a nossa audiência percebeu que o Toffoli ele fez uma jogadinha aí nesse esquema do STF em que ele se declarou suspeito, né? E isso nunca aconteceu. Então, ali, ele se declarando suspeito, ele acaba dando um presente, né, para toda a defesa do Porcaro. Por quê? Afinal de contas, ele se declara suspeito, ele fala para a defesa do Porcaro, ajam dessa forma. Ó. Ou seja, eles podem pedir anulação de tudo que foi feito enquanto o Toffoli era o relator do caso do Banco Master. Então, eles podem pedir a anulação das buscas e apreensões, de tudo que já foi feito enquanto ele era o relator. Porque se agora ele se declarou suspeito do caso, por que antes ele não era? Entendeu? Então ele poderia ter dado esse presente para a defesa do Porcaro, e mais, ele se declarando suspeito e se abstendo da votação agora, ele deixa a segunda turma do STF com 4 integrantes. E isso poderia ocasionar em um empate, né? E segundo a nossa legislação, a nossa Constituição, né, o empate, ele favorece o réu, né? Ele dá o chamado indúbio pro réu. Na dúvida, o réu está livre. Então isso poderia, de fato, ser um presente para o Porcaro. Então a gente não sabe se essa ação do Dias Toffoli foi premeditada, né, para meio que forçar essa situação ou não. E pela manhã eu estava acompanhando nessa votação, o ministro André Mendonça manteve o voto dele, né, afinal de contas foi ele que decretou ali a prisão. O ministro Fux acompanhou o relator e ficamos esperando, né? Será que vai sair esse empate? E o ministro Nunes Marques, que a gente ainda não sabe para que veio, né? Ainda não se mostrou se é combativo, se não é. É um ministro bem quieto, ao meu ver e ao ver, né? Na análise de outros comentaristas também, é um ministro que ainda não mostrou para que veio. Foi lá e acompanhou o relator também. Então, dá aquele sentimento de alívio, né? Aquele sentimento de ufa, né? Para nós que estamos ali torcendo. E agora, provavelmente, o ministro Gilmar Mendes não vai querer ser o único, né, que votou a favor aí da farra do Banco Master. Eu acho, porque ele ainda pode dar um discurso lá, fazer um voto baseado, né, nas informações e na Constituição que eles leem, né, porque a Constituição que eu vejo aqui, ela é diferente do que o STF uma parte do STF tá usando aí
nas suas decisões, né? Essa Constituição aqui acho que deve estar errada a minha, não sei, acho que eu devo ter comprado ela na Shopee e deve estar totalmente errada, porque tá diferente aí de uma parte do que os ministros estão usando para se basear em suas decisões. Mas, né, ele ainda pode ter essa cara de pau de dar um voto contrário aí, um voto diferente, favorecendo Daniel Vorcara. Afinal de contas, a gente ainda não sabe, né, se tem participação do ministro Gilmar Mendes. Mas o fato é que sim, Laísa, dá um alívio, né, dá aquela chama de esperança que algo vai acontecer. E se Daniel Vorcara continuar preso, a gente aumenta, né, as possibilidades. Então, veja bem, se Daniel Vorcara continuar preso, aumentam as possibilidades dele fechar um acordo para a tão esperada delação premiada do Vorcara. E aí, ele delatando, como eu já comentei outras vezes aqui, a gente vai ter aquele efeito cascata, né, que a gente teve lá atrás na Lava Jato, quando o doleiro Alberto Youssef começou a delatar aí os grandes, né, os poderosos que estavam agindo, que fazia parte de todo o esquema da Lava Jato lá atrás. Então, a Lava Jato se tornou gigante do tamanho que ficou a partir da delação do doleiro Alberto Youssef. E acredito que no Banco Master vai acontecer a mesma coisa, só que tá faltando aí a colaboração do Daniel Vorcara, né? Então a gente tá aqui na torcida e, ó, delata Vorcara. É isso aí, Laísa, com você. Hashtag delata Vorcara, com certeza. Agora, Thiago, para a gente amarrar esse assunto também, você acredita que essa delação está prestes a acontecer? Agora, você acredita também que, além dessa delação que está a por vir, vamos dizer assim, supondo, né, mantendo Daniel Vorcara preso, envolvendo toda essa situação, você acha que pode ter um dedinho também em relação a essa delação? Porque a PGR ontem incentivou a delação de Vorcara, né? Enfim, agora não dá para saber se Paulo Gonet realmente ele realmente quer a delação como de fato ela é, ou se tem dedinho dele também na história, porque ele também foi comprovado já que ele estava lá em Londres tomando uísque com Vorcara e muitos outros ministros em conjunto, né? Eu acho que o teor alcoólico do uísque era muito alto e ele deu uma birutada. Porque esse mesmo PGR, ele não foi a favor da prisão do Vorcara. Eu imagino agora, fico pensando assim, que confusão, que circo, que favela, que zona é esse sistema judiciário do Brasil. Porque o ministro Fux, o ministro Mendonça e o ministro Nuno Marques, eles votam a favor da manutenção. Vorcara fica preso. E eles endossaram a prisão com isso. Escreveram, disseram por que ele teria que ficar preso. O André Mendonça, por exemplo, falou que ele era o cabeça de uma grande organização criminosa. Ele fora da cadeia, isso poderia piorar. A PGR, Procuradoria Geral da República, ela que endossou o pedido de Moraes de busca e apreensão do jornalista lá no Piauí, porque, segundo o Moraes, o Dino estava sendo perseguido por esse jornalista. Está vendo agora, diante de seus olhos, que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram: Vorcara, fica preso. Que vergonha para a PGR, né, mano? A PGR que está tendo que escolher o dia espaçado para soltar o arquivamento de processos contra Jair Messias Bolsonaro. É muito vergonhoso para uma procuradoria o nível de seletividade que tem e de ausência técnica para definir o que julgar, o que acompanhar e o que de fato passar para que haja um julgamento, uma condenação. Estão errando em todas. A PGR está errando em todas. Como que nós vamos confiar numa PGR desse jeito, cara? Aí você olha para a decisão, mandando prender o jornalista lá no Piauí, tá errado. A PGR tá endossando, tá errado. Porque no final das contas eles não estão acertando em nada. Na verdade, assim, o Paulo Gonet, ele acertou na escolha do charuto e do uísque lá em Londres, porque deve ter sido uma experiência muito boa. Fora isso, não estão acertando em nada. Isso só enfraquece a estrutura institucional do Brasil. Quando você associa a queda da rejeição, o nível de rejeição do Lula só aumentando,
ou seja, o Brasil não quer mais Lula, é porque o brasileiro entendeu que Lula apoia o Guané, Lula apoia o Moraes. E, por mais que segurança pública seja uma pauta mais forte do que impeachment de ministro, uma coisa está ligada à outra. Como que vai haver segurança jurídica num país desse? Não dá. Olha quem está tomando decisões por nós. Pessoas seletivas, interessadas em suas coisas pessoais e blindadoras de corrupto. Não tem como, Laísa, nós vermos ou sonharmos com algo diferente se por acaso nós não trabalhar, não entrarmos de vez a trabalhar, para se posicionar, para exercer pressão, porque definitivamente a situação aí, ela é insustentável. Ô, saudade do Olavo de Carvalho. Queria ver o análise do Olavo de Carvalho numa situação do qual o Brasil se encontra no momento. Eu acho que ia sair muito palavrão, mas todo mundo ia entender, porque o Brasil está numa situação horrível, horrível, fora Moraes, fora Toffoli, fora Lula, o Brasil precisa encontrar normalidade. Aproveita o bonde, Gonê, e vai junto, tá? Porque tu também, vou te falar, cansado das tuas análises.